Bom, vamos lá? Vamos marcar uma súmula de PVA, é uma súmula só super tranquila, súmula do STJ, uma súmula exclusiva por IPVA, é só ela mesmo que pode aparecer na prova, né? Então, a responsabilidade solidária do ex-proprietário, previsto no artigo 134, não abrange o IPVA sobre o veículo automotor no que se refere ao período posterior à sua alienação, a súmula que equivale tanto ao tema de responsabilidade quanto ao tema de IPVA, tá bom? Súmula 585 do STJ, tá? Súmulas de ISS, vamos marcar as súmulas de ISS, elas têm um pouquinho mais de súmulas, né? A gente começa pela vinculante, súmula vinculante 31, depois a gente vai falar súmulas não vinculantes do ISS, né? De olho nessas súmulas aí que a gente acha que aparece uma questãozinha de ISS pra gente, tá? ISS, e ontem eu tô dando aula de ISS, fiz o quê? Pintei, por causa que eu tô pintando os impostos que incidem sobre as operações, né? E pintei aqui do laranja, né? Mas ela vale como súmula, como sendo pintada de amarelo. As meninas, professora, você tá pintando tudo, viu? Carol com K me avisou. Olha lá, é inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza e ISS sobre a locação de bens móveis, né? A gente aprendeu que é obrigação de dar, não é obrigação de fazer. Súmula 588 do STF, depois da vinculante 31, 588 do Supremo Tribunal Federal, para a gente continuar a marcar e finalizar a marcação das súmulas, né? 588 do STJ, que diz assim, aí eu continuei, né? O imposto sobre serviço não incide sobre os depósitos, as comissões e taxas de descontos cobrados pelos estabelecimentos bancários, tá? 588 do STJ, lembrando que serviço bancário está no item 15 da lista anexa. 663 do STJ, os parágrafos 1º e 3º do artigo 9º do Decreto-Lei 468 foram recepcionados pela Constituição Federal de 88, tá? 663 do STF. STJ, 138 do STJ. Súmula 138 do Superior Tribunal de Justiça, 138 do STJ, tá? O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis, 138 do STJ. Depois do 138 do STJ, 156 do STJ, que a gente também já tinha deixado marcadinho, confira aí se está tudo ok no teu VAD, 156. A prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadoria, está sujeita apenas ao ISS, tá? Depois da súmula 156, a gente marcou também a súmula 167. 167, o fornecimento de concreto por empreitada para a construção civil preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a caminhões é prestação de serviço, sujeita-se apenas ao ISS. Uma obrigação de fazer e não obrigação de dar aqui. 274 do STJ, o ISS incide sobre o valor do serviço de assistência médica, incluindo-se as refeições, medicamentos e as diárias hospitalares. Na operação dupla, apesar de haver um duplo objeto negocial, incide sobre o valor total da operação. 274, 424 do STJ, 424 do STJ, é legítima a incidência de ISS, a gente deixou aqui o item 15 embaixo, né, remido, sobre serviços bancários. Item 15. 424 do STJ e 524 do STJ. No tocante à base de cálculo de ISS, incide apenas sobre a taxa de agenciamento quando o serviço for prestado por sociedade empresária de trabalho temporário, for de intermediação, devendo, entretanto, englobar também os valores dos salários salários e encargos sociais dos trabalhadores, por ela contratados nas hipóteses do fornecimento de mão de obra, tá? Fornecimento de mão de obra. Então, súmula 524. De imposto de importação, súmula 89 do STF,
Imposto de importação, 89 do Supremo Tribunal Federal, 89 do STF. Opa, pulei. Estão isentas do imposto de importação frutas importadas da Argentina, do Chile, da Espanha e de Portugal, quando vigentes os respectivos acordos comerciais. Súmula 89 do Supremo Tribunal Federal. 132 do STF. Não é devida a taxa de despacho aduaneiro na importação de fertilizantes inseticidas. Cabe para a taxa e também para o imposto de importação. Né? E 132 do STF, 132 e 133, né? 132 e 133, eu li a primeira 133, é 132 e 133, não é devida a taxa de previdência na importação de amianto. Então, na importação, cabe imposto de importação no amianto, mas não da taxa de previdência, tá? 132 e 133, também para IPI, para imposto de importação. 142, não é devida a taxa de previdência social sobre mercadoria isenta, imposto de importação. 142 do STF. 302 do STF. Está isenta da taxa de previdência social. A gente marcou na taxa, né? Mas também ele fala sobre importação. 302 do STF. 404. Não contrariam a Constituição os artigos 3, 22, 27 da Lei 3244 de 57, que definem as atribuições do Conselho de Política Aduaneira quanto à tarifa flexível. 404. 577 do STF. Na importação de mercadoria do exterior, o fato gerador do ICM ocorre no momento de sua entrada no estabelecimento importador. E aí também o artigo 12, né, que traz os momentos de ocorrência de fato gerador. Artigo 12 da Lei Complementar, a Lei Candir 8796. 577 e do STJ a 569. Na importação, é indevida a exigência de nova certidão negativa de débito no desembaraço aduaneiro, se já apresentada a comprovação de quitação da concessão do benefício relativo ao regime de drawback. 569. 569 do STJ, tá? Súmula de COSIP, a mesma que a gente já tinha marcado, súmula vinculante 41, né, de contribuições. Então, de contribuições, súmula vinculante 41, nós já tínhamos deixado marcado, né? O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, até porque é fato gerador de COSIP. Então, além de deixar 670, 77 a 79, marque também 149A da CF, que traz a COSIP, né? Ainda nas contribuições, súmula vinculante 40, a contribuição confederativa de que trata o artigo 8º só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo, né? Então, contribuição como fato, sui generis, né? Como fato gerador para sindicato. 40. Súmula vinculante 40. Vamos marcar também a súmula 658 do STF. Marcar algumas do STF, tá? Vou começar aqui pela 658 do Supremo Tribunal Federal. São constitucionais os artigos 7º da Lei 7787 de 89 e primeiro da 7894 de 89, da Lei 8.147 de 90, que majoram a alíquota do fim social quando devida a contribuição por empresas
que são dedicadas exclusivamente à prestação de serviço. 658 do STF. 659 do STF. É legítima a cobrança de COFINS, de PIS e de fim social sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicação, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Tá? 659. Estamos aqui na 659, vamos para a súmula 584, que está mais pertinho aqui, 584. Não, lá do STJ, né? Peraí. 584 do STJ. Vou falar dela. Algumas pessoas podem se lembrar, né? 584 do STJ, tá? Aqui. Que era a súmula tese, né? A súmula da prova passada. Sociedades corretoras de seguros, que não se confundem com a Sociedade de Valores Imobiliários, ou com agentes autônomos, estão fora do rol das entidades da Lei 8.212/91, não se sujeitando à majoração da alíquota de COFINS, previsto no artigo 18, que era a tese da apelação, né? Súmula 584 do STJ, a gente deixa marcado. Do STJ ainda falta marcar 516 do STJ, as contribuições de intervenção no domínio econômico, a CID, para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pela Lei 8.212/91, 8.213 e 7787 de 89, não podendo ser compensada com a contribuição ao ISS. Tem uma CID aqui, né? 516 do STJ. 458 do STJ. Estou olhando de trás para frente, né? Ó, 458 do STJ. A contribuição previdenciária incide sobre a comissão paga ao corretor de seguro. Contribuição de natureza previdenciária, 458. 425. Deixa eu arrumar aqui. A retenção da contribuição para a Seguridade Social pelo tomador de serviço não se aplica às empresas que optam pelo regime do Simples, né? Optantes pelo Simples. 423. A contribuição para o financiamento da Seguridade Social incide sobre as receitas provenientes das operações de locação de bens imóveis. 423 caiu uma vez na prova, né? 396. A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade para a cobrança da contribuição sindical rural. 396 do STJ. 351. A alíquota da contribuição para o seguro de acidente de trabalho, a SAT, é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade, preponderante quando houver apenas um registro, a depender da empresa, né? Então a gente tem uma modificação de alíquota aqui. Ela é regulada dessa forma, alíquota diferenciada, tá? E vamos para as súmulas do ICMS, para a gente finalizar. As últimas súmulas, tá? Do ICMS. Se for questão de ICMS, muito provavelmente vai aparecer na prova, né? A súmula. Vamos começar pelas súmulas do STF, tá? A gente começa pelas súmulas do STF, depois a gente vai ler as vinculantes. Vamos começar pelo do STF. Se aparecer na prova, é muito provável que o serviço que esteja sendo pedido ali seja objeto de súmula, tá bom? Vamos começar pela súmula 570 do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. 570 do STF. Começamos por ela. Estava pertinho aqui. 570 do STF.
O imposto de circulação de mercadorias não incide sobre a importação de bens de capital. Súmula 570. 570, 572. Olha, ainda chamava-se de ICM, né? No cálculo do ICM devido na saída de mercadorias para o exterior, não se incluem fretes pagos a terceiros, seguros, despesas de embarque. 573, não constitui fato gerador a saída física de máquina, utensílio, implementos, né? E comodato. Tá? Então, de ICMS, tá? Então, depois, 573, 574. Sem lei estadual que estabeleça, é ilegítima a cobrança de ICM sobre o fornecimento de alimentação e bebidas em restaurantes ou estabelecimento similar. 574. 575. A mercadoria importada do país signatário estende-se à isenção do ICMS. Caiu, acho que no exame 29 ou 30, se eu não estou enganada. Posso estar errando pelo 28 também, que tratava da possibilidade, né, de cobrança do tributo e de uma concessão de isenção, né, pela União, tá? 575. 576 e 577 também. Já tínhamos deixado marcada, né? 576 lista a cobrança de ICM sobre produtos importados sob regime da alíquota zero. Na importação de mercadoria do exterior, o fato gerador de ICM ocorre no momento da sua entrada no estabelecimento importador. Tá? Falamos aqui também, né, do imposto de importação e deixamos aqui para a súmula também para o ICMS. 577 do STF. 579, o cal virgem hidratada não estão sujeitas ao ICM, né? A época ainda que se chamava ICMS de ICM, 579. 579, 661. Na entrada da mercadoria importada, já deixamos remida a súmula vinculante 48, é legítima a cobrança de ICMS por ocasião, no momento do desembaraço aduaneiro, e 155, parágrafo 2º, 9A da CF. Incide ainda, né? 661, as outras hipóteses de incidência. E 662, é legítima a incidência de ICMS na comercialização de exemplares de obras cinematográficas gravados em fitas de videocassete. 662. Então, do STF. STJ. Opa, para trás, né? 20 do STJ, a primeira que a gente marca. Minto, vamos deixar marcada a súmula vinculante, né? Aqui, 32 vinculante, ICMS, aqui. 32 vinculante, o ICMS não incide sobre a alienação de salvados, essa questão já caiu na prova, né? Essa súmula, aliás, ela já foi exigida, né, na prova. Não incide sobre alienação de salvados de sinistro pela seguradora. Súmula vinculante 32. E a súmula vinculante 48, né? Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião, no momento do desembaraço aduaneiro, 12.9 da Lei Complementar e súmula 661 e 155, parágrafo 2º, 9A da CF, tá? Súmula vinculante 48. Depois das vinculantes, vamos lá para 20 do STJ, a mercadoria importada de país signatário do GATT é isenta do ICM quando contemplado com esse valor assimilar, com esse favor, o similar nacional. Súmula 20 do STJ. Depois, súmula na ordem, né? 71. O bacalhau importado de país signatário do GATT é isento de ICM. Ainda na época, né? Chamava-se ICM aqui, ó. 71. 71, 87, a isenção do ICMS relativa às ações balanceadas para animais abrange o concentrado e o suplemento. Isenção de ICMS. 87.
95 do STJ, que a gente também já tinha deixado marcadinho aqui, a redução da alíquota do IPI ou do imposto de importação não implica na redução de ICMS. São bases diferentes, né, distintas. Então, 95 do STJ. 129 do STJ. O exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima. 129. 135. O ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videotapes. 135. 155. O ICMS não incide, na importação de aeronave por pessoa física para uso próprio. Súmula vinculante 48, artigo 12, nono da Lei Complementar 8796, 155, parágrafo 2º, 9A da CF, tá? 155. 163 e 166 do STJ. 163, o fornecimento de mercadoria com simultânea prestação de serviço em bar, restaurante e estabelecimento constitui fato gerador de ICMS a incidir sobre o valor total da operação, mesmo que haja dupla operação. 167 e 166. Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte, 166. E 167, que trata de ISS e ICMS, né? Das duas hipóteses, afastando uma pela outra, né? Então, marcamos aqui 163, 166 e 167 já tínhamos deixado marcado, tá? 198, na importação de veículo por pessoa física destinado a uso próprio, incide ICMS. 12.9 da Lei 8796, 155, parágrafo 2º, 9A e súmula vinculante 48, no momento do desembaraço aduaneiro, 198. 237, nas operações com cartão de crédito, os encargos relativos ao financiamento não são considerados no cálculo do ICMS, que a operação de financiamento incide IOF 237. 350 do STJ, isso já que é algumas vezes, né, como pergunta e também tese de peça, né, não incide sobre o serviço de habilitação de telefonia celular, o ICMS. 350 do STJ. 391, nós já deixamos marcadinho aqui também. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada, tá? 391 do STJ. 395, o ICMS incide sobre o valor de venda a prazo constante da nota fiscal. 395. 431. É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor de mercadoria submetido à pauta fiscal. 431 do STJ. 432. As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadoria adquirida como insumo. E 433. O produto semi-elaborado para fins de incidência de ICMS é aquele que preenche cumulativamente os requisitos da Lei Complementar 65 de 91 no artigo 1º. E 457 do STJ. Os descontos incondicionais nas operações mercantis. Opa! Estava olhando para um lugar e para o outro. Nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo de ICMS. Tá? Aproveitar para marcar já também sobre um outro assunto, terminamos ICMS. A súmula de CDA, a súmula 392, aqui, tá? Súmula 392, a Fazenda Pública pode substituir a certidão até a prolação da sentença dos embargos
diante de correção de erro material ou formal, então do tema CDA, certidões, e tema de embargos também, né? Vedada a modificação do sujeito passivo na execução, artigo 202 e 203 do CTN, deixa aí marcadinho também, tá? 202 e 203, tá bom? Estou falando do STJ, tá? Tanto para embargos quanto para certidões. Súmulas de imposto de renda. Tranquilo também, quando cai imposto de renda na prova é para súmula mesmo, né? Pra gente marcar então. STF e STJ, tá? Tem mais ou menos quase a mesma quantidade do STF e do STJ. A gente não tem nenhuma vinculante. Vamos começar pelas súmulas não vinculantes do STF, tá? Aqui. Começamos. Súmula 93. Já tínhamos deixado aqui marcadinho, né? Mais ou menos marcadinho. Ó. Não está isento do imposto de renda a atividade profissional do arquiteto. 94. É competente a autoridade alfandegária para o desconto na fonte do imposto de renda correspondente às comissões dos despachantes aduaneiros. 94. Tá? Também do Supremo Tribunal Federal. Depois, 584 do STF. Ao imposto de renda, calculado sobre os rendimentos do ano base, aplica-se a lei vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração. Lembra que esta súmula aqui, ó, que a gente estudou em aula, né? Ela não tem ela não vai ser utilizada porque o STF entende que ela não tem cabimento, né? Ela é descabida em razão do princípio da irretroatividade da lei tributária, tá? Então, só coloca um xizinho assim, de leve, tá? Sabe que a súmula não vai ser utilizada, né? Então, é a inaplicabilidade dela, tá? É a inaplicabilidade dessa súmula, tá bom? 584. 585. Não incide imposto de renda sobre a remessa de divisas para pagamento de serviços prestados no exterior de empresa que não opera no Brasil. Tá? 586. (587), 587, tá? 586 incide imposto de renda sobre o juro remetido para o exterior com base em contrato de mútuo. 587 incide imposto de renda sobre pagamento de serviços técnicos contratados no exterior e prestados no Brasil. 587. 590. Depois a gente vai marcar, né? 590. Porque ela é súmula de ITCMD, tá? Ela tem uma influência no imposto de renda, mas a gente marca ela como súmula do ITCMD, tá bom? 125 do STJ. Então, saímos do STF, vamos lá para o STJ no imposto de renda ainda. Aqui. O pagamento de férias não gozadas por necessidade de serviço não está sujeito ao pagamento de imposto de renda. 125. Tá? Ainda de imposto de renda, então, 125 do STJ. (136) do STJ também. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade de serviço não está sujeita ao imposto de renda. 136. (184) 184 do STJ. Aqui na folhinha ao lado, 184, depois 215. 184, a microempresa de representação comercial é isenta de imposto de renda. Depois da 184,
215 do STJ, a indenização recebida por adesão a programa de incentivo à demissão voluntária não está sujeita ao imposto de renda. 215 do STJ. R$ 447 do STJ, 447. Os estados e o DF são partes legítimas na ação proposta de restituição de imposto de renda retido na fonte, que é proposta por seus servidores. Então, não é a União, os estados que figuram aqui. 447. 463. Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas extras trabalhadas ainda que decorrentes de acordo com o coletivo. 463. 498. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. E 627. O contribuinte faz jus à concessão, manutenção de isenção de imposto de renda, não lhe sendo exigida a demonstração da contemporaneidade dos sintomas e nem da recidiva da doença, tá? Artigo 111 do CTN, né? A gente fez até uma questão sobre isso também, 627 do STJ, tá bom? Queria marcar a súmula de anterioridade. Por favor, súmula vinculante 50, vamos deixar marcadinha também. Alteração do prazo, né, de vencimento do tributo. Então, deixa marcadinha aí, ó, norma legal, que altera o prazo de vencimento de tributo não se sujeita ao princípio da anterioridade, nonagesimal ou do exercício financeiro. Então, 153, B e C da CF, deixamos marcadinho aí também, tá? Princípio da anterioridade tributária. E 669, que é o mesmo conteúdo, né? Norma legal, que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária, não se sujeita ao princípio da anterioridade, tá? Vamos marcar duas súmulas de ITR, uma do STF e uma do STJ. Então, ITR. Uma do STF e do STJ, 595 do STF, aqui atrás. É inconstitucional a taxa, a gente leu no tema de taxa, né? Inconstitucional a taxa municipal de conservação de estradas, cuja base de cálculo seja idêntica ao ITR. E 139 do STJ. 139 do STJ, tá? Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal sobre cobrança relativa ao ITR. Tá? 139 do STJ aqui, ITR, tá bom? Não sei se dá para enxergar direitinho. Eu acho que dá. Cabe à Procuradoria. Depois. E para finalizar, as súmulas de TBI, né? E TCMD, que elas são encarrilhadinhas, né? Ambas do STF, tanto ITBI quanto ITR. ITBI quanto ITCMD, perdão. Vou pintar aqui já. Então, começamos pela 112, tá? Aqui. Opa. Começamos pela súmula 112. Então, de TCMD. 112, 13, 14, 15. Então, 112. O ITCM, né, o Imposto de Transmissão na Causa Mortis, é devido à alíquota vigente à época da abertura da sucessão. 113. O Imposto de Transmissão de Causa Mortis é calculado sobre o valor da data da avaliação, valor dos bens na data da avaliação. 114. Não é exigível o ITCMD antes da homologação do cálculo. Sobre os honorários do advogado, 115.
contratado pelo inventariante com homologação do juiz não incide o ITCM. Então, 112, 13, 14 e 15 são súmulas de TCMD. Do STJ, tá? Súmulas do STJ. Do STF, perdão. Todas do STF, são só súmulas do STF, tá? Depois, súmula 331 também do STF, não tem do STJ, só do STF. 331. É legítima a incidência do ITCMD no inventário por morte presumida. 331 do STF, 435 do STF, 435. O imposto de transmissão causa mortes pela transferência de ações é devido ao Estado de que tem sede a companhia. Peraí, deixa eu arrumar aqui, né? 435 e 590 do Supremo Tribunal Federal também. Calcula-se o ITCM sobre o saldo credor da promessa de compra e venda no momento da abertura da sucessão do promitente vendedor, 590 do STF. ITBI também do STF, só do STF, tá? Vamos começar pela 75 lá no começo. Nós deixamos marcado na imunidade, sendo o vendedor uma autarquia, sua imunidade fiscal não compreende o ITBI, que fica em cargo, que é encargo do comprador. 108. (108, 110, 111, né? 108. É legítima a incidência do ITBI sobre o valor do imóvel ao tempo da alienação e não da promessa, conforme a legislação local. O ITBI não incide sobre a construção parte dela realizada pelo adquirente, mas sobre o que tiver sido construído ao tempo da alienação. E 111. É legítima a incidência do ITBI sobre a restituição ao antigo proprietário de imóvel que deixou de servir à desapropriação, à finalidade da desapropriação. Tá? Então, de ITBI, 75, 108, 108, 110, tá? 111, agora 326 do STF. Opa, aqui atrás, 326. É legítima a incidência do ITBI sobre a transferência do domínio útil, 326. 329, o imposto não incide, o ITBI, sobre a transferência de ações da sociedade imobiliária. Tá? 329. 470. O imposto de transmissão inter vivos não incide sobre a construção parte dela realizada inequivocamente pelo promitente comprador, mas sobre o valor de que tiver sido construído antes da promessa de venda. 470. E depois 656. É inconstitucional, lei que estabelece as alíquotas progressivas de ITBI com base no valor venal do imóvel. Tá? Bom, e com isso a gente finaliza a nossa marcação aí, né? Finalizamos a nossa marcação nas coisas todas que a gente tinha que marcar, nas coisas todas que a gente tinha que deixar organizada aqui para a prova, né? A gente marca tudo para ficar tranquilo, não ficar procurando isso no sábado, procurando isso no domingo de manhã e nem na revisão, porque fazer
simulado, peça, né, testar a prova com VAD marcado, é outra vida na vida da gente, né? É outra vida, é uma outra vida na sobrevida que a gente está levando, né? Então, fica aí tudo marcadinho para você. Tendo qualquer dúvida, por favor, entre em contato, tá? Mas as súmulas principais estão aí, já ajeitadinhas no teu VAD, tá bom? Fique à vontade de usar a cor que você quiser. É só um conselho que a gente dá, uma dica de marcar mais ou menos assim, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, por favor, fico à disposição. Um grande abraço, a gente se vê, até mais.